Olá, amigos. Boa noite a todos. Vamos fazer aí. Primeiramente, sejam todos bem-vindos. Bruna, Adriana. Me deem um feedback aí se o som tá chegando bem para vocês, se estão ouvindo, me ouvindo bem, né? Se a imagem tá legal para vocês também. Aí, quem tá chegando mais? A Thaís. Muito bem-vinda. A Cris, a Adriana. O som tá legal, pessoal? A Sâmara está entrando também. Ah, muito legal então. Vamos dar mais um tempinho aí para o pessoal vir entrando, né? Muito boa noite a todos, sejam super bem-vindos. E estamos aqui mais uma vez para refletir nessa noite de segunda-feira, como já está virando o nosso costume, né? Refletir sobre sistemas tão importantes para nós, tão fundamentais para a nossa existência, né? E aí, a Renata está entrando também, Pedro Campedelli, a Dani, olha quem está entrando aí também, o Maurício, olha, Maurício lá da Bahia direto, a Heloísa Godoy também, super bem-vinda. E pessoal chegando aí para nossa live. Como eu disse, o momento de reflexão sobre esses temas que são profundos, tão significativos para nós, né? Que dizem respeito à alma humana, né? Dizem respeito à alma humana, dizem respeito à nossa essência, aquilo que nós somos e aquilo a que nós nos destinamos. Estamos vendo aí a Carolina de Manaus também entrando, o pessoal de Manaus presente hoje, porque na segunda parte da minha live aí eu vou trazer para vocês uma convidada super especial, a Sâmara, e aí o pessoal de Manaus está aí também prestigiando a live, e muito legal estar com vocês mais uma vez, né? O objetivo nosso aqui, a Isa Malcuti também entrando, muito bem-vinda, a José Ito também entrando, sejam todos muito bem-vindos. Hoje o tema da nossa live é o mito da grande mãe, né? O complexo materno e a sua função na estruturação emocional do ser humano, né? Eu tenho recorrido muito aí à mitologia grega, porque ela é muito rica de simbolismo, ela é muito rica de profundidade naquilo que ela nos traz como representação arquetípica, né? E aí nós vamos fazer uma lembrança, então, já tratamos isso nas outras lives, mas eu quero trazer aqui para vocês a lembrança novamente, né, do que é um arquétipo, né? Esse arquétipo da grande mãe, né? O arquétipo ele é uma estrutura que existe no inconsciente coletivo da humanidade. Então, a grande mãe é uma estrutura arquetípica. Ela está presente no inconsciente coletivo da humanidade e, consequentemente, está presente no nosso inconsciente coletivo, né? O arquétipo da grande mãe, que no mito de Cronos nós falamos um pouco dela, e essa grande mãe que representada por Rhea, também depois denominada como Gea, né? Que é a mesma Gaia também que é falado na mitologia grega, que é a Terra, a nossa primeira mãe, a Mãe Terra, a natureza na sua essência, é aquela que nos possibilita a vida, né? Como eu disse para vocês, os gregos chamavam esse arquétipo da grande mãe, esse arquétipo de Gaia, como a Magna Mater, ou seja, a grande mãe, aquela que gera, Magna Mater, a grande mãe. Dessa palavra mater se originou a palavra matéria. Então é de onde os nossos corpos vieram e para onde eles voltarão. Então esse arquétipo da grande mãe, ele está presente no inconsciente coletivo. É a própria natureza que se manifesta através dele. A natureza, ela é rica em gerar vida, em gerar movimento. Esse arquétipo também da grande mãe, ele se manifesta na nossa psique, na nossa estrutura emocional.
Ele se manifesta porque a nossa estrutura emocional, desde o momento em que nós viemos para este plano, ela já vem com uma composição. É como se a gente viesse já com duas caixinhas prontas para serem ocupadas, que é o arquétipo paterno e o arquétipo materno. Então isso já faz parte da estrutura da psique, o masculino e o feminino. Assim como os orientais identificaram isso como o yin e o yang, essa dualidade do ser humano, do masculino e do feminino, presente em toda a pessoa, ela tem uma proposta. Ela tem a proposta da complementariedade, dos opostos se complementarem. Então, na verdade, o masculino e o feminino, eles não existem para viverem numa disputa de espaço, de poder ou de significado. Ele existe, os dois, ambos existem, para uma complementação, para que o ser humano possa atingir o que nós denominamos de integralidade, ou seja, as duas porções dessa dualidade estarem em harmonia. Então, nós vamos refletir a respeito desse arquétipo, dentro dessa estrutura psíquica. Até eu estava conversando com amigos hoje por mensagem e alguns brincaram comigo, né? Como assim, Carlos? Você vai falar da grande mãe? Você vai ensinar as mulheres a serem mãe? Não, essa não é a proposta. Aliás, a proposta não é ensinar, a proposta é compartilhar. Estarmos juntos, compartilhando, co-criando, gerando inteligência. Então, essa estrutura emocional do masculino e do feminino, do pai e da mãe, ela está presente em todo o ser humano e ela tem uma proposta. E hoje nós vamos falar dessa estrutura do feminino presente nos homens e nas mulheres. E aí a gente precisa entender um pouquinho como essa estrutura funciona. A gente pode entender a estrutura psíquica ou o ser humano como um todo como se ele tivesse compartilhado em três níveis. O nível do soma, que é o nível do corpo, o nível da psique, que é o nível da mente, e o nível do que se chamou de nous, que é o nível do espírito, da alma. Então, dentro dessas três etapas aí, dessas três dimensões do ser, é que flui todo o desenvolvimento humano dentro daquilo que se concebe como corpo, da nossa relação com o corpo, da nossa relação com as nossas emoções, com nossa E Gea, a terra, ela simboliza a grande mãe. Ela simboliza a terra, a grande mãe, de onde a nossa vida surgiu. Gea, a Magna Mater, como eu disse, né? E por que falar disso, dessa grande mãe, para a gente entender essa estrutura psicológica, essa estrutura do ser humano? Porque nós vamos falar um pouquinho do que nós estamos vivendo hoje. E aí a gente vai ter que refletir, como eu também já disse em outra live, a respeito dessa evolução social que nós observamos já há muito tempo, nos últimos 100 anos, digamos assim, se nós olharmos aqui para o nosso país, mas podemos olhar para o mundo também, quanta coisa se modificou. E uma delas, que está diretamente ligado com esse assunto, a gente observa que nas sociedades mais antigas, mais arcaicas, e na nossa sociedade também, há 100, 150 anos atrás, nós éramos uma sociedade essencialmente agrícola, onde o homem estava diretamente ligado à terra, ou seja, o sentido do corpo era mais presente. Nas culturas antigas e também na cultura grega, e nós vamos sempre ter essa referência também, eles traziam o aspecto divino da vivência humana e da conexão do homem com a natureza. Então, a terra naquele tempo,
nas sociedades antigas e na sociedade grega também, ela era tida como uma deusa, Gea ou Gaia, a deusa mãe, de onde tudo se originou, de toda a vida se originou. Então, essa concepção de olhar para esse plano terreno como algo da expressão do divino, dá todo o sentido da nossa relação com a vida, inclusive da nossa relação com o nosso corpo. Lembremos que o nosso corpo é uma das instâncias da nossa manifestação como ser, além da instância psíquica e da instância espiritual. Essa migração do homem do campo para a cidade gerou uma desconexão com a natureza, gerou uma desconexão com aquilo que é natural, e a sociedade passou a industrializar, ou seja, a gerar processos de industrialização. Passamos de uma sociedade do campo para uma sociedade maquinizada. A perda da desconexão com a natureza, com a terra, com Gaia, também se refletiu numa desconexão com o corpo. E essa desconexão com o corpo, ela também é dada, essa conexão com o corpo, também ela é dada pela relação materna. A relação que nós temos com a nossa mãe. A mãe é aquela que nos dá o sentido da relação com o corpo. É aquela que nos dá o sentido do cuidado consigo mesmo. Nos dá o sentido do cuidado com o mundo interno, o mundo dos sentimentos, das percepções. A mãe, para um homem, e aí nós vamos ver a diferença que existe da figura materna da mãe, que é a própria personificação do arquétipo da grande mãe. A personificação do arquétipo da grande mãe, ele é feito na mãe que nos gera, que nos educa, que nos cria. Nós vemos esse arquétipo personificado. Na verdade, a mãe ela não é o arquétipo, ela é uma figura arquetípica. Ela representa uma força cósmica que é a da grande mãe perante nós. Ela é uma grande representante da vida, na verdade, né? E a relação do homem com a mãe é que dá o sentido do feminino para ele. A relação do homem com a mãe é que gera dentro dele um núcleo que vai fazer toda a movimentação da sua energia psíquica, que é essa movimentação nossa no desenvolvimento nosso diante da vida. Então, a mãe, para um homem, ela gera a relação com o feminino. E o que é que nós observamos ao longo do desenvolvimento social? As mulheres saíram de casa também para o trabalho externo, por uma necessidade. E aí nós percebemos que as mulheres também se distanciaram do sentido do corpo, para que elas pudessem ser aceitas, inclusive, no mercado de trabalho, na sociedade. Porque a sociedade, com esse desenvolvimento, ela foi se tornando cada vez mais uma sociedade masculinizada. Até hoje em dia se fala muito na equidade de gênero nas empresas, para que haja esse balanceamento entre os gêneros dentro das empresas, né? E aí se diz muito que o mundo corporativo busca hoje em dia a mulher e colocar a mulher nos cargos de liderança. Na verdade, o que a gente observa psicologicamente, como o mundo tem uma estrutura hoje muito patriarcal, muito machista, o que o mundo corporativo busca na mulher não é exatamente a essência feminina dela. O que o mundo corporativo busca é o masculino que existe dentro dela, a essência do masculino que existe dentro dela. E essa essência do masculino dentro da mulher, ela se forma na relação com o pai. E a relação com a mãe, então? O que é que ela proporciona para a mulher? Ela proporciona a expressão dela no mundo.
A maneira como uma mulher se exprime, se demonstra, se apresenta para o mundo está diretamente ligada com a identificação que ela tem com a própria mãe. Então vejam bem aonde esse rio vai desaguar. A partir do momento que nós nos desconectamos da natureza, nos desconectamos do corpo, e a sociedade industrializada pede da mulher uma postura mais yang, uma postura mais masculinizada, no sentido da sua energia de realização, nós temos cada vez mais uma desconexão com a natureza, porque a essência do feminino, ela nasce da conexão com a natureza. Então, nós observamos aí uma sociedade masculinizada, aonde ele não é reconhecido, ele não é valorizado como poderia ser. E como essa percepção do feminino no homem é dado pela mulher, não faz com que ele não respeite esse feminino. Então, eu vou dar um exemplo. Uma mãe que grita com seu filho constantemente, ou que tem episódios, cenas de raiva, de destempero, ela está nutrindo nele uma forma de relação com o feminino, porque aquilo vai provocar, vai desencadear alguns processos dentro dele. Alguém que é agredido psicologicamente gera dentro de si uma grande raiva, costumeiramente. E é com essa raiva que esse homem que teve uma vivência traumática com essa mãe, é com essa raiva inconsciente que ele vai lidar com o feminino projetado na vida dele, com as mulheres que ele conhecer. Porque essas mulheres vão ser uma projeção da experiência daquilo que nós chamamos de complexo materno, que são as experiências afetivas vividas com uma figura arquetípica que é a nossa própria mãe. Então, a gente observa que a sociedade é fruto da educação que nós damos para os nossos filhos desde pequenos. Então, a masculinidade de um homem, ela é formada a partir do feminino da mãe. Ele se espelha, porque toda a energia vital dele é formada a partir desse espelhamento com a mãe. O homem tem dentro dele um núcleo feminino, assim como a mulher tem dentro dela um núcleo masculino. E essa sociedade masculinizada e agressiva se dá a partir desse momento, ela se forma com essas bases, as bases da desconexão daquilo que é natural. E é interessante a gente perceber que no mundo grego, na sociedade grega, existia um ideal. O ideal do que é ser um homem, o ideal do que é ser uma mulher, o ideal daquilo que é justo, daquilo que é ético. E todas essas qualidades, todas essas virtudes, esses princípios, para os gregos eram princípios divinos. E realmente o são princípios divinos. Mas a desconexão daquilo que é divino da natureza fez com que o homem banalizasse a vida. E aí é em busca da recuperação dessa divindade que se apresenta através da vida é que nós estamos refletindo sobre esses temas. Então, na sociedade grega, tudo que se ia fazer era espelhado naquilo que era bom, naquilo que era justo e naquilo que reverteria como um benefício não só para si, mas para o social. E como a relação com a vida, com a natureza, era dada pela expressão da divindade, tudo aquilo que se fazia era espelhado num Deus, que é, ou numa deusa, que é a expressão desses arquétipos. Então hoje,
nós vamos falar a respeito de 6 deusas da mitologia grega que trazem os princípios básicos do feminino. Lembrando mais uma vez que esse feminino não diz respeito só às mulheres, diz respeito também aos homens. E eu não vou hoje aqui entrar em todos os detalhes. Na verdade, a minha intenção aqui é citar essas deusas, citar a origem filial dessas deusas e citar as características que as tornavam divinas. E aquilo que a humanidade, que a sociedade grega buscava ao se inspirar nessas deusas. Então vamos lá. A primeira deusa que eu quero citar para vocês é Atena. Atena é a deusa da sabedoria. E a filiação dela, ela é filha de Metis, sua mãe. E Metis era a deusa da prudência. Ela é filha de Metis e de Zeus. Zeus, que significa o poder, a consciência. Olha que interessante. A sabedoria, que é o atributo, é um dos atributos do feminino, que é aquilo que movimenta a vida. A sabedoria é filha da prudência com o poder. Esse é um princípio do equilíbrio, do poder com equilíbrio. E quando nós falamos de poder com equilíbrio, nós estamos falando de um poder construtor, de um poder civilizador, de um poder canalizado através da prudência. E o que isso tem a ver com o feminino? Primeiro, isso é um atributo do feminino. Vamos imaginar a sabedoria que existe no exercício do papel materno. Existe uma sabedoria que ela é intrínseca da mulher e do corpo da mulher. Do corpo da mulher. Ela é intrínseca do feminino. Como é que essa sabedoria intrínseca do feminino muitas vezes se manifesta nos homens? Um exemplo é a inspiração, a percepção. Outro exemplo, a intuição. A intuição é Deus falando dentro de nós. Esse é uma manifestação dessa sabedoria. E através de uma intuição pode-se agir com mais prudência, com mais calma, com mais cautela. Ou seja, a manifestação desse feminino é uma manifestação de sabedoria, é uma manifestação da junção entre o poder e a prudência. O poder exercido com prudência. E aí nós podemos refletir a respeito do poder de uma mãe perante seu filho, ou o poder de um pai perante seus filhos. Esse poder deve ser exercido com prudência e com sabedoria. A prudência é aquela que respeita uma individualidade que está nascendo, que respeita uma consciência que está surgindo, um novo ser. É o que permite a existência, a sabedoria de perceber que a vida do seu filho não lhe pertence, que a vida do seu filho pertence à natureza e que você é simplesmente um veículo da existência para que ele possa se manifestar. Então, o poder e a prudência são as bases da sabedoria. A segunda deusa que eu vou citar para vocês é a Afrodite, a deusa do amor. E é interessante, Afrodite é a deusa do amor e da beleza. E é interessante que Afrodite, ela é filha da unidade, porque ela é filha de Urano. Quem assistiu à live anterior, lembra-se que Urano representa o céu. Ou seja, Afrodite, o amor, representa a unidade. Afrodite é filha da unidade, ela não é filha da dualidade. Portanto, ela representa o amor que une, o amor que centraliza, o amor que congrega. Vocês já perceberam em famílias onde existe um amor expresso, tanto materno quanto paterno, o quanto essa família consegue se aproximar e gerar um sentido de união, um sentido de proximidade, um sentido afetivo para aquela vida, para aquela existência familiar. Isso é dado pelo amor, por um amor que une, um amor que vem do alto, que é filho da unidade. Então, Afrodite
ela traz essa imagem arquetípica do amor que une. E toda vez que um grego pensava no amor ou pedia pelo amor que une, ele pedia de Afrodite, ele pedia do divino, porque ele sabia que essa era uma característica divina e que ele era apenas um ser humano e que ele teria que manter essa conexão com a natureza para poder ser digno de receber esse amor que ele buscava. A terceira deusa que eu trago para vocês é Ártemis, a deusa da pureza. Então vejam a sequência dessas deusas, né? A sabedoria, o amor e agora a pureza. Ártemis, deusa da pureza. Ela é filha da deusa Letona e de Zeus também. A deusa Letona é a deusa da modéstia, da simplicidade, da humildade. E Zeus simboliza o poder. A pureza é a nossa capacidade de exercer o poder com humildade. É muito interessante isso. Até tem um filósofo, pensador, Immanuel Kant, que ele tinha uma frase, definia de uma forma muito interessante, que ele dizia que não existe sentimento maior que o respeito. E nós não respeitamos alguém por sua personalidade, por sua capacidade. Nós respeitamos alguém pela capacidade dele, pela humildade dele de subordinar a sua própria personalidade para ser um canal das leis do universo. É muito interessante essa percepção de Kant, porque ela dá esse sentido que Ártemis traz da pureza. A pureza é quando eu consigo canalizar um conteúdo divino sem contaminar esse conteúdo com as questões da minha própria personalidade. Vocês percebem a pureza que existe num amor de mãe, aquele amor essencial, independente da vivência que se tem depois, mas o amor que uma mãe sente é um amor puro. E a mãe, essencialmente, por essência, por natureza, ela tem uma condição de modéstia, uma condição de humildade, porque o seu corpo está a serviço da vida. Ela está a serviço do poder que a vida manifesta de gerar vida, de gerar corpos, de gerar a existência. A pureza, então, ela é uma canalização do poder utilizado com modéstia. Se vocês perceberem, as pessoas mais humildes na essência da palavra, e aí eu não estou falando de pessoas pobres ou pessoas somente modestas ou simplórias, eu estou falando de pessoas humildes, que têm a capacidade de perceber o seu real tamanho diante do poder da natureza. Essas pessoas são pessoas que, quando a gente percebe, quando a gente convive com elas, a gente percebe um conteúdo de pureza na manifestação dessa pessoa. Então, a pureza, ela é a junção do poder da natureza com a modéstia do ser, com a humildade do ser no exercício desse poder. E aí temos a figura, então, de Deméter, que é a deusa da generosidade. Deusa da generosidade. E aí é interessante, Deméter é a deusa da generosidade, generosidade, generare, dar vida. O ato do feminino, o ato da mãe, é um ato essencialmente de gerar vida. E é interessante porque Deméter, a deusa da generosidade, ela é filha de Réa e de Cronos. Quem esteve na live anterior se lembra que eu falei a respeito, que eu abordei a figura paterna através do mito de Cronos, né? Que é o deus que simboliza o tempo. Então, Cronos, o tempo, e Réa simboliza o fluir da vida, o fluir da própria natureza, da terra. Deméter simboliza a generosidade. Então, o que é essa generosidade que é uma característica do feminino? Ela é a capacidade de fluir através do tempo,
de se deixar fluir através da vida e deixar a vida fluir através de si. O feminino expresso na mulher tem isso. E o feminino expresso no homem também dá para ele a capacidade de fluir dentro do tempo, ou seja, de estar em movimento e não estagnado, paralisado de uma mesma forma, como aquelas pessoas que dizem: esse é o meu jeito. Na verdade, isso não existe. Para aquela pessoa que quer trabalhar a generosidade, que é uma das características dos conteúdos da essência do feminino, a capacidade de fluir no tempo, a capacidade de estar sempre em movimento, de gerar vida, de gerar a prosperidade, o crescimento dentro de si. E é muito interessante isso, essa capacidade que nós podemos gerar de fluir no tempo, porque quando nós falamos da relação paterna e da relação materna, Platão definia isso de uma forma muito interessante. Ele dizia o seguinte, que o melhor que nós podemos fazer para quem nós amamos é crescer, porque só assim eles poderão perceber o quão grandes eles podem ser também. Então a generosidade nos dá essa percepção que é natural, que é divina, que é uma capacidade latente, primária, primordial do feminino de fluir no tempo. Trago então para vocês a quinta deusa, que é Hera, a deusa do compromisso, do pacto. Ela é filha de Rhea e de Cronos. Ela é filha do fluir e do tempo. É muito interessante isso, porque o compromisso, o pacto, ele é a nossa capacidade de manter a nossa palavra, de manter aquilo que assumimos ao longo do fluir do tempo. E quando a gente olha para o feminino expresso na mulher, a vida que nasce através dela expressa no seu comportamento esse compromisso, expressa esse conteúdo do feminino, que é o compromisso que é representado por essa deusa Hera. É só nós observarmos o compromisso que uma mãe tem com o seu filho. A mãe, ela é capaz de dar a vida, a própria vida pelo seu filho. E muitas vezes um pai não é capaz de fazer isso. Mas quando um pai é capaz de fazer isso, é sinal que essa energia da essência do feminino foi ativada dentro dele. E aí os homens podem estar até um pouco incomodados de eu falar tanto dessa essência do feminino dentro de um homem. Esse é o princípio gerador da vida. E é importante porque esse é o princípio natural, é aquilo que nos conecta com o nosso centro, com aquilo que nos dá a nossa expressão no mundo. A energia vital de um homem, ela é constituída, como eu já disse, através da sua relação, do seu espelhamento com o feminino, com o primeiro feminino que ele se deparou, que é a própria mãe. Então é muito interessante que o compromisso, ele é filho do fluir e do tempo. É a nossa capacidade de nos mantermos aderentes a uma ideia, aderentes a uma proposta que nós mesmos fizemos ao longo do tempo. E quem não se compromete com os princípios e os valores da vida se torna produto do meio. Porque os princípios e os valores da vida, os princípios e os valores divinos são tudo aquilo que nos puxam para cima. Eles são o compromisso que nós temos com a nossa própria evolução, com o nosso próprio desenvolvimento. É como se nós estivéssemos numa escada e o compromisso com um determinado valor é aquilo que nos issa, que nos puxa para o degrau de cima. E as leis divinas, elas estão expressas no mundo através desses protocolos, que são como cânones sagrados, são protocolos, são as leis divinas, são os pactos, os protocolos com a vida. E é interessante porque é aquilo que pode fazer do ser humano algo melhor. É quando a sua natureza, que é dual, que é constituída de dualidade,
consegue se conectar com aquilo que é divino, com uma lei natural, uma lei da natureza que expressa uma característica do que é divino. Então, era simboliza o compromisso. O compromisso, ele é divino. E é só a gente olhar socialmente a capacidade que uma mulher tem de manter um compromisso. Ela é muito diferente da capacidade de um homem manter um compromisso. Mas se o homem ele espelha para o mundo, ele se faz no mundo através da relação com o feminino, por que é que essa proporção acontece? Porque os homens são educados para serem homens e para se distanciarem, se desconectarem cada vez mais dessa essência natural que os movimenta, que nos movimenta. Quanto mais um homem se conectar com o seu interior, com essa energia natural, com essa energia da grande mãe, mais ele irá expressar o compromisso e todas essas qualidades divinas que nós estamos tratando aqui, expressas nessas 6 deusas. Então, acho que o que mais evidencia essa questão do compromisso, que é a capacidade de fluir no tempo, é o amor da mãe, que a mãe, quando ela fica gestante, ela se compromete, ela dá o seu próprio corpo em nome da vida, e ela é capaz de dar a sua própria vida para ver a vida do filho frutificar. E por fim, vamos falar aqui da 6ª deusa que eu trouxe para vocês, para a gente refletir, que é Hestia, que é a deusa da sacralização, filha também de Réa e de Cronos, filha do fluir e do tempo. Deusa da sacralização, Hestia, deusa de tudo aquilo que é sagrado. E o que nós temos de mais sagrado é a nossa própria identidade. Hestia, ela velava pelo fogo, pela identidade, pelo centro. O fogo como símbolo da vida, aquela chama que se mantém sempre vertical. É o símbolo da vida, é o símbolo do espírito. Nós até vemos nas Escrituras, quando se fala do fogo do Espírito Santo. O fogo representa o Espírito, a chama da vida. Ela representa a nossa identidade, o ser na sua essência e no seu centro. Então, quando nós pensamos em Hestia, a deusa da sacralização, a deusa do sagrado, da identidade, nós vamos perceber que se nós estivermos conectados com a natureza, nós também somos seres sagrados. E se somos sagrados, nós respeitamos também o sagrado. É muito interessante a gente perceber que perceber o sagrado também é uma questão e uma capacidade de fluir no tempo e encontrar a identidade. E tudo de melhor que uma mãe pode fazer para um filho é proporcionar a ele que a sua própria identidade se revele. Claro, ela dará todos os balizamentos. Ele se espelhará nela, assim como se espelhará no pai. Porém, esse é um processo de identificação natural que acontece. Ao longo da vida, todo o processo de amadurecimento do ser, ele é dado pela desidentificação. A capacidade de perceber que você é um ser único e não uma extensão de seu pai e de sua mãe. E essa capacidade que se busca na idade adulta, muito dela é dada pela experiência com essa figura arquetípica da mãe e do pai, com esse complexo, com a lida desse complexo materno e do complexo paterno. É interessante que Immanuel Kant também, ele dizia uma coisa muito rica, muito profunda, que era o que os gregos procuravam fazer, né? Que era assim, quando você for fazer alguma coisa, pense em nome do que você está fazendo determinada coisa. Em nome de qual atributo moral você está fazendo? E ao perguntar isso, analisar se aquela resposta ela é digna de fazer em nome daquela qualidade, daquele atributo. Então, quando nós fazemos isso, é como se nós estivéssemos jogando essa corda, essa âncora que nos conecta para um próximo degrau. É a âncora da virtude e dos princípios, que são a expressão desse feminino contido na natureza e no ser humano, desse feminino, dessa capacidade criativa e de gerar o movimento e a vida. Então eu trouxe
essa figura dessas 6 deusas, para que a gente possa refletir a respeito disso, e o espaço está aberto para que cada um possa aí colocar suas perguntas, suas dúvidas, né, para a gente poder compartilhar. E aí nesse momento também, enquanto vocês vão colocando aí para mim as suas dúvidas, eu vou convidar para entrar nessa live a Samara, né, que ela tem um trabalho muito interessante, muito consistente nessa área do trabalho aquilo com o feminino, com o sagrado feminino. E eu quero convidar a Samara para fazer parte dessa live juntamente comigo. E aí nós podemos aqui continuar co-criando, gerando aqui inteligência e expandindo o nosso aprendizado. Deixa eu localizar a Samara aqui. Achei. Vamos aguardar a Samara entrar aí. Fiquem à vontade para participar com perguntas, com os questionamentos, com as percepções, e para a gente poder refletir e aprofundar. Vamos lá, nós já temos algumas perguntas. A Samara está entrando aí na nossa live. Enquanto isso, espero que essa live fique disponível por algum tempo. Sim, ela ficará disponível no YouTube, tá? A Sandra está me perguntando aqui, pode citar a terceira ou quarta deusa? Perdi a conexão aqui da sequência, né? Então vamos lá, Sandra. A primeira deusa que eu falei é Atena, a deusa da sabedoria, filha da prudência e do poder. A segunda deusa é Afrodite, deusa do amor e da beleza, filha da unidade, porque ela é filha de Urano, ela é filha do céu, é o amor que une, é o amor que vem do alto. Depois disso nós temos a terceira deusa, que é a Artemis, a deusa da pureza, que é filha de Letona e Zeus, filha da modéstia com o poder. Ou seja, a pureza é a nossa capacidade de expressar o poder com modéstia, é a capacidade de ser um canal, um veículo de manifestação da vida, sem interferência da nossa própria personalidade. A gente percebe que o ato de gerar uma vida que é patrocinado por uma mulher, ela coloca o seu próprio corpo e a sua própria alma à disposição da vida. E isso é um poder expresso natural da existência do feminino. A quarta deusa é Deméter, a deusa da generosidade, generare, dar vida. Deméter é filha de Réa e Cronos. Ela é filha do fluir e do tempo. Então, a generosidade é a nossa capacidade de fluir dentro do tempo. São essas as 4 primeiras deusas, né? E aí, se alguém não conseguiu acompanhar, é só me falar e tirar dúvidas a respeito dessas deusas, da influência de cada uma dentro da nossa psique, né? Então vamos lá para mais uma pergunta aqui. Sandra, terceira, Artemis, deusa da pureza, e Deméter, deusa da generosidade. Exatamente, Sandra. A Isa está me perguntando aqui. A sociedade exige que as mulheres trabalhem como se não tivessem filhos, sejam mães como se não trabalhassem. Como buscar o equilíbrio? É muito interessante. Isa, nós vamos falar um pouquinho mais disso. Deixa eu ver se eu consigo localizar a Samara aqui, para ela poder entrar na nossa live. Vamos ver se ela está entrando. Mandar o convite, estou adicionando ela novamente. Como é que está a imagem, a minha imagem para vocês? Está aparecendo? Vamos aguardar. Vamos pedir ajuda aqui para os universitários, para a gente poder resolver o que está acontecendo aqui com a imagem. Aí a Samara ainda não conseguiu entrar. Cadê a minha imagem aqui? Vocês estão conseguindo visualizar a minha imagem? Não, né? Samara, visualizar.
Deixa eu verificar aqui. Vamos lá, vamos autorizar a Samara a entrar. Vamos só resolver esse probleminha técnico aqui. E aqui. Pode ser. Vamos lá, a imagem voltou. Estamos aguardando aí a Samara retornar, entrar na live então. E eu estava aí respondendo a pergunta da Isabela. Deixa eu localizar a pergunta da Isabela aqui novamente. Isabela vinha perguntando, estava perguntando a respeito de uma sociedade que pede que a mulher trabalhe como se ela não fosse mãe e que ela seja mãe como se não trabalhasse. É muito interessante porque esse é um dos reflexos de uma sociedade que não valoriza o feminino, de uma sociedade que se desconectou. Você só imagine nessa questão do que é original, quando a gente tinha, nas sociedades arcaicas, o feminino como sendo um atributo do divino, e nós tratávamos o planeta como sendo uma deusa, a deusa Gaia, né? A nossa relação com a natureza era muito diferente do que é hoje. Porque hoje a nossa relação com a natureza é uma relação exploratória. Ou seja, o feminino ele foi desvalorizado ao longo do tempo. Nós exploramos a terra, exploramos, e a nossa relação passou a ser de superioridade diante da natureza. E toda essa desconexão do feminino se reflete hoje no mundo corporativo. Quando a mulher foi para o mercado de trabalho, ela também se desconectou do seu próprio corpo. Ou alguma mulher consegue negar que o seu período cíclico ele não é respeitado dentro das empresas? Que mulher consegue se dar ao luxo de respeitar-se, de respeitar o seu próprio corpo, quando o seu próprio corpo lhe chama para que ela repouse, para que ela se resguarde? O mundo corporativo não olha para isso. O mundo corporativo ele busca o masculino que existe na mulher. E as grandes líderes hoje das corporações, muitas vezes são mulheres que conseguiram trazer esse masculino à tona com excelência. E isso está à disposição desse mundo corporativo. Então, Isa, esse é um desafio da mulher conseguir, ao mesmo tempo, atender uma necessidade da vida moderna, que é trabalhar, e ter uma capacidade tal de se conectar com esses conteúdos que são expressos nesse feminino natural da natureza, se conectar com esses conteúdos para não perder a sua essência, para poder vivenciar a sua essência. Porque muitas vezes uma mulher volta para casa estressada, e assim como o homem também, e aqui de um dia de trabalho, e ela entrega para aquele lar aquilo que resta dela somente. E esse é um dos dilemas da sociedade moderna, porque a sociedade está cada vez mais se desagregando. Ela está cada vez mais experimentando algo que é fruto da desconexão. Porque uma mulher que não consegue dar atenção para os seus filhos, para a sua família, ela também não consegue manter essa família unida e com boas referências. É muito interessante porque o feminino é a referência de conexão familiar. Vocês observam que naquelas famílias onde ainda se predomina um padrão um pouco mais matriarcal, são as mulheres que conseguem manter a conexão dessa família. Quando uma avó se vai, ou uma mãe, aquela pessoa, aquela mulher, em que a família toda se reunia ao redor dela nos finais de semana, nos almoços, e essa mulher se vai, muito da conexão dessa família também se perde. Então, é importante, mesmo com as demandas do mundo moderno, as mulheres e os homens procurarem essa reconexão com o feminino. E vamos ver lá mais uma vez. Aqui? Tá. A Samara, vamos ver se ela entra, vamos ver se ela consegue entrar dessa vez. Enquanto isso, eu vou falando aqui, respondendo a pergunta do Zé Francisco. Por que os arquétipos femininos
são todos legais e positivos, enquanto os arquétipos masculinos têm cada um o seu problema. Ou seja, os femininos são todos aproveitados e os masculinos são todos aproveitados e os masculinos equilibrados? É isso, Zé Francisco, que você perguntou? Os femininos são todos aproveitados e os masculinos equilibrados. Olha, Zé Francisco, tem uma coisa que é muito interessante aí, sua pergunta é muito boa, porque a gente fala do arquétipo, mas a gente não entra diretamente em contato com o arquétipo, a gente entra em contato com as figuras arquetípicas e com as energias que eles nos proporcionam para que a gente faça essa ascensão da nossa própria existência, né? E toda figura arquetípica que existe, ela tem sempre uma polaridade. Ela tem o positivo e o negativo. Ela tem sempre a sombra e a luz. E isso que é muito interessante na experiência humana, porque a vivência com a figura arquetípica paterna e materna, ela é composta de dualidade. Então, independente de ser um arquétipo que remete ao masculino ou ao feminino, ele traz um conteúdo de dualidade, porque ele se expressa na vivência humana. E a expressão dele na vivência humana gera o que nós chamamos de complexos, que são as experiências afetivas vividas diante de uma figura arquetípica. E tudo na nossa vida é arquetípico. Tudo que nós fazemos, ele é movido por grandes padrões que existem já no inconsciente coletivo. Então, essas qualidades que essas deusas nos mostram, elas são como se a gente, quando tivesse nascido, viesse já com uma caixinha. E essa caixinha, ela tem tudo o que nós precisamos para que a gente possa se desenvolver, para que a gente possa se autoconhecer. E o que nós precisamos é conseguir perceber essa proposta e todo esse manancial de qualidades que estão presentes no nosso inconsciente coletivo através desses arquétipos. A Lourdes está me perguntando aqui, caso faltou alguns deuses, atributos como ajudar meus filhos agora, posso fazer algo depois de grande? Ah, tá, entendi, Lourdes. Então, quer dizer, se quando eles eram crianças, faltou um desses atributos para você, o que você pode fazer nesse momento da sua vida para que você possa se reconectar com os seus filhos, né? E aí eu vou trazer novamente uma ideia que é o terceiro princípio do Milton Erickson, que ele dizia, que é o pai da hipnose ericksoniana, que ele diz que há poder no intercâmbio da vulnerabilidade. Todas as vezes que nós nos fazemos vulneráveis, nós conseguimos nos conectar com o outro. É muito interessante isso. Porque o que uma mãe ou um pai que não pôde expressar na infância do seu filho ou na adolescência do seu filho, esses conteúdos que depois, na fase adulta dos filhos, pelo amadurecimento dos pais, eles conseguiram solidificar em si, o melhor que eles podem fazer é compartilhar a dor dessa lembrança com seus filhos. Ou seja, se fazer vulnerável, mostrar que não fez porque não quis, não fez porque não pôde, e mostrar o quanto aquilo ainda toca dentro de si. Quando nós compartilhamos os nossos medos, as nossas fragilidades, as nossas dores, nós conseguimos nos conectar com o melhor da alma humana. Nós conseguimos nos conectar através de um canal que é o canal do sentimento. E um filho depois de adulto, o diálogo deve ser baseado no sentimento e já não mais nas regras. Porque depois de adulto, ele já tem a capacidade de estabelecer as próprias regras. Sim, usar os aconselhamentos paternos e maternos, mas ele já estabelece a própria regra. Então, vamos lá. A próxima pergunta que nós temos aqui. Tá. Agora vocês já estão com a imagem, né? Então, a pergunta do Fábio. Como podemos entrar em contato com o nosso lado feminino sem que isso interfira em nossa masculinidade? Olha que interessante essa pergunta do Fábio. Muito boa sua pergunta, Fábio. É interessante porque esse é o medo da maioria dos homens.
Vamos ver aqui a Sâmara, deixa eu visualizar aqui, que a Sâmara está tentando fazer a entrada na live e ainda não conseguiu. Vamos ver se ela consegue agora. Esse é o medo da maioria dos homens, Fábio. É de, ao entrar em contato com esse conteúdo, com essa essência que é primordial da natureza, que é o feminino, ele perder a masculinidade dele. Eu não estou falando de um feminino que é expresso na manifestação. Eu estou falando de um feminino essencial da vida. Eu estou falando de um feminino que é a composição do ser humano, das duas partes, da dualidade. Existe o feminino e existe o masculino. O masculino é a sua expressão de gênero no mundo. Isso é quem é você. Isso já está constituído. Quando eu falo entrar em contato com essa essência do que é natural, que é a essência do feminino, eu estou falando da capacidade que um homem tem de expressar sabedoria, de expressar pureza, de expressar generosidade, de expressar amor, de expressar compromisso, de expressar sacralidade. A capacidade que ele tem de não banalizar a vida, de perceber que a vida é sagrada e ele conseguir expressar esse sagrado através das suas atitudes, da sua manifestação no mundo. Também uma coisa que está sendo dita aqui, uma observação. A intuição no homem é a expressão daquilo que é essencial, daquilo que é natural. A Lana está me dizendo aqui, o arquétipo da grande mãe está ligado ao poder de cura. Lana, aí nós teríamos que entrar em outras variáveis, né? Mas se nós imaginarmos que a sociedade hoje está vivendo um desequilíbrio entre o racional e o emocional, porque o homem há muito tempo, o homem que eu digo o ser humano, há muito tempo está dando foco na racionalidade e se esquecendo da sua essência. Ele dá o foco, ele tirou o foco do corpo, colocou o foco só na psique, esqueceu-se do corpo, esqueceu-se do espírito, esqueceu-se do corpo, esqueceu-se do nous. Esqueceu-se do soma, esqueceu-se do nous. E ele ficou só na psique, só na racionalidade. Então, se nós imaginarmos que o resgate dessa essência do ser humano, que é manifestado através da própria vida, que o feminino é capaz de gerar, se nós imaginarmos dessa forma, nós podemos sim perceber que essa reconexão com a grande mãe, ela pode trazer sim, pode trazer cura emocional, pode trazer cura afetiva e pode trazer um melhor estado de existência. A Sâmara ainda não conseguiu entrar. E, gente, como vocês sabem, as nossas lives estão durando um pouquinho mais do... E nós já estamos aí com 1h com 58 minutos de live. Então, daqui a 1 minuto e 43, a nossa live irá cair. E aí eu vou abrir a live novamente. E aí, aquelas pessoas que ainda não tiveram suas perguntas respondidas, por favor, recoloquem as perguntas para que eu possa contribuir aí, compartilhar com vocês alguma coisa. Legal, deixa eu verificar aqui. Aqui a Carolina está me perguntando aqui. A desconexão da mulher com a natureza vem através dos números altíssimos de cesáreas. O Brasil é campeão mundial nesse quesito. É interessante porque a Sâmara pode trazer aí uma visão muito, muito focada nesse ponto. Porque ela é doula, é uma das especialidades dela, né? Mas o que eu posso dizer é que o recurso da cesárea já mostra uma desconexão com o próprio corpo. A mulher prefere não vivenciar aquela experiência corpórea da dor do parto, ela abre mão disso para poder estar mais disponível. Então, tem muitas questões envolvidas nisso daí, Carolina. E nós estamos agora chegando aí a 21 segundos para a conclusão da nossa live, tá ok? Então a nossa live vai recomeçar dentro de alguns minutos. Eu convido vocês para reentrarem na live, para a gente continuar aqui nesse movimento, nessa reflexão que nós estamos fazendo. E aí eu já vou abrir a...
Olá, estamos voltando para a nossa live. E eu já vou abrir a nossa live convidando a Sâmara para entrar novamente. Vamos lá. Ela ainda não está na live. Olá, pessoal, estamos voltando para a nossa live e estamos aqui reiniciando a nossa live para falando a respeito da estrutura, né, psicológica do ser humano e desse feminino que se manifesta na natureza. A Sâmara está entrando na live agora. Vamos lá, ela pediu aqui para participar. Agora acho que ela conseguiu entrar na live. Vamos ver a entrada da Sâmara na live. Ver se ela consegue se conectar. Acho que a Sâmara está se Peraí. conectando aí na nossa live. Conseguiu entrar, Sâmara? Nossa, vi. Olá! Bem-vinda, Sâmara, para nossa live. Só não estou conseguindo, só não estou com o seu som. Quem está aí ao vivo está conseguindo ter o som da Sâmara? Oi, oi. Me ouvindo? Será que eu tenho que tirar a conexão do meu microfone? Vamos lá, o som da Sâmara está disponível para todos, todos estão ouvindo. Oi, boa noite. Boa Sâmara, noite. está me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Acho que só eu que não estou te ouvindo, então. Que coisa, hein? Todos estão ouvindo, né? O André disse que está ouvindo. Vamos ver se eu consigo modificar aqui a minha conexão, para de repente a gente perceber se é isso que está tocando. Olha que coisa linda. Olá, Sâmara. Oi, querido. Tudo Oh, bom? legal. Agora sim, agora eu estou te ouvindo. Maravilha. Todos estão me ouvindo também? O som está chegando legal aí para vocês? Acho que sim, estão dizendo que sim. Maravilha. Samara, super bem-vinda aí para a nossa live, tá? Eu não sei até onde você conseguiu acompanhar, mas tem uma pergunta aí que é propícia para você. Pessoal, a Samara é doula, especialista nessa lida da reconexão da mulher com esse feminino sagrado, com esse sagrado feminino que está expresso na natureza, através dessa reconexão com o corpo e com aquilo que é natural. Tá? A Samara já é uma doula com muita experiência, então ela vai poder contribuir com a gente aí com esses aspectos do feminino, tá ok? Então, Samara, foi feita uma pergunta aqui se essa desconexão do feminino, ela se expressa também a partir do momento em que nós percebemos um grande aumento no número de cesáreas. E o Brasil é um dos campeões, aí a pessoa afirmou a respeito dentro desse índice aí da realização de cesáreas. O que você pensa a respeito disso? Pois é, eu digo sempre assim que o radicalismo, ele não é um bom caminho, né? Então, realmente, o índice de cesáreas é muito grande. Só o fato da mulher querer realizar uma cesárea, né, querer vivenciar um parto cesárea, ele já é uma desconexão, né, já apresenta uma desconexão. Mas também, às vezes, acontecem as cesáreas necessárias, né? Então, as cesáreas necessárias, elas também a gente poderia ver como se fosse também um momento de desconexão, né? Porque a cesárea ela é um corte no baixo ventre justamente numa região do corpo da mulher aonde pulsa a grande matriz, né? Aonde tem uma energia de conexão da terra através das raízes, pernas, pés, com o tronco, cabeça, céu. Então, quando é cortado ali, a possibilidade de desconexão é muito grande, mas também não quer dizer que essa mulher que passou por uma cesárea necessária, ela está desconectada do feminino dela. Não quer dizer, porque existem outras instâncias físicas e emocionais, né? E também ligações com os arquétipos que habitam em nós, que podemos, através disso, nos reconectar novamente com esse feminino que habita, porque
Não é porque houve um corte no corpo que a mulher ficou totalmente desconectada do sagrado feminino dela. Não, aquele corte, ele pode ser um grande impulsionador para que a mulher busque o autoconhecimento, entendeu? Através daquele filho que nasceu. Então, eu trabalho com muitas mulheres que vivenciaram cesáreas, mas que estão totalmente conectadas. Então, eu não posso afirmar que a maior desconexão acontece por conta da quantidade de cesáreas vivenciadas. Eu posso dizer o seguinte, que a desconexão, ela está lá no início. Ela está na relação da mulher com a mãe, entendeu? Talvez ela está ainda no útero materno, de como a mãe vivenciou aquela gestação. É uma coisa muito mais profunda, muito mais delicada do que aparentemente a gente está vendo, né? É assim que eu compreendo essa pergunta, assim que eu estou podendo responder no momento. E você pode falar um pouco mais para nós, Samara, a respeito dessa conexão da mulher, do soma, do corpo, né? E aí eu não falo nem só da conexão somente da mulher, mas da conexão do ser humano com aquilo que é Uhum, natural, com a natureza. Como é que nós uhum. podemos resgatar essa conexão? Então, essa conexão, a princípio, é essa consciência do respirar, né? A gente está no momento, né? Esse momento que a gente está vivenciando agora, desse recolhimento, eu digo muito, dessa volta para o casulo, é um momento onde nós temos que reaprender a respirar. Porque esse respirar, esse ato primeiro do ser humano de respirar, ele é o mais nobre de todos, né? Então, despertar de manhã e tomar consciência do seu respiro, respirar conscientemente, aquele momento já é um bom passo para a reconexão com a natureza. Eu poderia muito bem dizer assim: temos que pisar na terra, abraçar árvores, né? Tomar um banho de cachoeira. Pode ser feito tudo isso, mas não adianta tudo isso se não tem a consciência desse corpo, né? Desse templo, desse tocar, sentir, respeitar o que eu estou sentindo, respeitar o que eu estou sentindo, eu mesma respeitar o que eu estou sentindo, né? Então, para isso eu tenho que ter esse primeiro ato, levar esse primeiro ato com mais seriedade, respirar vida, ser vida e se conectar com a natureza com mais consciência, né? O respeito com outro ser humano. Não vale a mim respeitar a árvore, os seres, né, minerais, os seres vegetais, se eu não estou tendo condição, se a pessoa não está tendo condição de respeitar um próximo. Nisso eu sou um pouquinho assim, um pouco mais minuciosa nessa questão, porque eu vejo muitas pessoas levantando muitas bandeiras militantes, mas não vejo um respeito, uma nobreza com consigo mesmo, com o seu próprio corpo e o respeito com o próximo que está bem pertinho dela. Então eu deixo a mensagem respirar. Muito legal. Respirar como uma forma de reconexão é, própria com a natureza, com tudo aquilo que é natural. E é muito interessante porque é o primeiro ato, né? O nosso primeiro ato, ele é o ato que nos conecta com o nosso corpo, que nos conecta com a vida. Né? Isso. Então, é muito interessante perceber isso e você ter trazido esse conteúdo, porque hoje nós estamos vivendo uma época de muito desequilíbrio emocional e que se reflete, por exemplo, em ansiedade, em síndromes diversas. E nós observamos que uma pessoa, por exemplo, num estado agudo de ansiedade, ela perde a sua capacidade de respirar naturalmente.
É aquela Uhum. respiração que pode trazer a reconexão, o equilíbrio. Então é muito interessante, porque muitas vezes a gente busca soluções assim mirabolantes para uma reconexão, né? Como você disse, muitas experiências transcendentais para se reconectar. E a reconexão ela é muito simples, ela pode acontecer com o simples ato de respirar e através desse respirar reverenciar a própria vida que se expressa ali no ar que nós respiramos. É isso mesmo, né, Samara? É isso mesmo. Muito legal. A Aline está perguntando aqui, Samara, o puerpério é um momento também de grande conexão com o feminino e com o renascimento da nova mulher, com a sua natureza essencial, correto? Correto, corretíssimo. Eu venho estudando o puerpério, né? Eu venho estudando esse poderoso momento que a mulher vive e que é um poderoso momento que ela busca encontrar a compreensão do companheiro, do marido. É um momento que eu digo um momento de sombra, né? Muitas sombras, mas aonde tem sombra existe também a presença de luz. Então, é um momento de alto nível de reflexão diante a um, a um redemoinho, né? Porque os hormônios estão extremamente se alinhando ainda, um pouco desconectados, e estão se alinhando. A mulher está com muita coisa para fazer. Também ainda está buscando como é que eu estou agora, quem eu sou agora, né? E principalmente quando a mulher é mãe de primeira viagem. E quando é mãe de segunda, terceira também, porque tem os outros que tem que dar conta. Tem que dar conta do marido, tem que dar conta do puerpério. E ela, onde é que eu estou, né? Onde estou nessa história? Então, o puerpério é um momento que eu digo assim, é um momento de casulo, é um momento de respeito para consigo mesma. Eu vou usar aqui uma coisa muito linda que hoje meu filho João, um dos meus filhos, enviou para mim, que é sermos melhores amigos de nós mesmos. É esse o momento do puerpério. Seja sua melhor amiga. Se trate como você trataria seu melhor ou sua melhor amiga. Se trate nesse puerpério com respeito, com a calma, com a tranquilidade, porque no puerpério existe algo muito fino, que é a relação e a ligação que existe ainda com o bebê que acabou de nascer. Todo momento emocional que a mãe está passando, o bebê está sentindo e recebendo. Então, a mãe, ela às vezes é sujeita a perder até alguns direitos no puerpério, né? Mas ela ganha muita coisa boa também, porque ela pode conversar com esse bebê. Filho, olha, eu estou sentindo vontade de chorar. Eu espero que você me compreenda. Eu sei que você vai me compreender. E chora. Ela está se respeitando. E por ela estar se respeitando, o bebê vai estar compreendendo muito bem ela. E isso é muito importante. Então, o puerpério é respeito, tranquilidade, serenidade, que tudo passa. É muito interessante você ter colocado isso, porque uma das causas de muitas angústias é quando uma pessoa não consegue expressar o que ela está sentindo, seja por repressão própria ou seja por repressão do meio. E aí, Samara, eu quero que você fale um pouquinho para nós aí, como é que o homem pode contribuir nesse momento de puerpério? Porque o Ah, homem também tem uma essência do feminino. Como é que ele pode trazer essas 6 qualidades que eu abordei, dessas 6 deusas, né? Como é que ele pode trazer isso? Como é que ele pode trazer essa generosidade dele, esse compromisso dele, esse respeito dele nesse momento da mulher, nesse momento do casal, para que tudo seja vivido em conjunto? nossa, que maravilha essa pergunta, tão chave, tão importante, né? Porque eu digo muito assim, se preparem sim para o parto, se preparem para o parto, mas casal se prepara para o puerpério,
Porque talvez nesse momento do puerpério nunca vai ser exigido tanta generosidade do homem, do marido, quanto no puerpério. E não é só a generosidade, né? É o amor, é a capacidade de ver a beleza na mulher dele, mesmo ela no puerpério. Ela não vai ter mais tanto tempo de pentear o cabelinho, de fazer a maquiagem, né? Então, que ele possa ter a generosidade e ver a beleza para poder ela ter condição de ter sabedoria para se movimentar nesse espaço, né? Nesse tempo de puerpério. Então, o homem, como é que ele pode, com coisas simples, amarrar o cabelo da mulher? Teve um casal que chegou para mim, Samara, você pediu para ele amarrar meu cabelo? Nossa, até hoje eu quero que ele faça um coque no meu cabelo, porque foi o maior amor que ele pôde me dar, né? Então, às vezes, bebê está chorando, cólica, o homem também está meio assim, respira, olha para sua mulher. E no momento que você olha para ela, você tem condição de acessar um campo nela e sentir no seu coração o que que você precisa fazer para ela se sentir melhor. É quando entra a sabedoria. A sabedoria, né, ela está bem ligada à prudência e ao poder, e ela se apresenta num campo de serenidade. Tem que estar sereno para sentir a sabedoria brotar através da intuição. E aí o homem, quando faz isso, ele entendeu o que está acontecendo. Às vezes é um copo d'água, às vezes é um silêncio. Ela só quer o silêncio, né? Porque às vezes nem a própria mulher está sabendo o que ela está precisando. Mas o homem que está um pouquinho de fora, ele pode entender muito bem aquele movimento, o que está precisando ser feito para que aquilo ali fique melhor do que o que está se apresentando. Muito interessante isso, essa sua abordagem, Samara. E é muito interessante que a gente percebe que o comportamento do homem atual, do homem moderno, de não acompanhar as fases, muitas vezes da gestação, do puerpério e outras vezes até depois disso, e nós abordamos isso na live anterior, né, com os modelos de paternidade, né, daquele pai que abandona, né? Isso passa muito por uma questão de como se forma a masculinidade do homem, né? Quais são Sim. as bases dessa masculinidade do homem? E é por isso o tema dessa live, de reconexão com a grande mãe, de reconexão com o feminino. Porque a sociedade proporcionou um modelo de formação de masculinidade baseado no poder, baseado na sexualidade e baseado na agressividade. Ou seja, um homem ele é reconhecido como um homem quando ele demonstra uma agressividade acima do natural do feminino, da mulher. E ele se destaca dela por essa agressividade. E por essa agressividade ele exerce poder sobre ela. E tudo isso se reflete na sexualidade que se forma nesse homem. Então, essa desconexão com o feminino também, ela hoje em dia está sendo a base da formação do masculino, dessa relação do homem com a sua própria expressão no mundo. E isso salta aos olhos, né? Porque eu posso até falar aí de uma vivência minha para a gente poder assim tangibilizar isso que você está falando, né? Eu como homem falar dessa vivência, né? Por exemplo, o meu primeiro filho, eu acordava todas as noites para cuidar dele, porque ele só dormia comigo. Então, eu passava quase que a noite inteira acordado, cuidando dele, fazendo ele dormir. Eu colocava ele para dormir, 10 minutos depois ou 15 minutos ele acordava e eu levantava de novo, ia até o quarto dele e ficava com ele mais meia hora até ele dormir novamente. É muito interessante, porque foi feita uma pergunta, e eu quero que você fale também um pouco disso, se a vivência do feminino afeta a masculinidade do homem. E quando eu falo de vivência com o feminino, essa vivência que eu tive, ela foi uma vivência extremamente rica, que estabeleceu um elo de ligação entre eu e meu filho, entre eu e a minha esposa, e isso se reflete ao longo da vida, ao longo da proximidade que gera entre os participantes dessa família. Então, eu coloco para você
essa questão que foi colocada, se o exercício dessas capacidades, dessas virtudes que são naturais, que são divinas, que são virtudes da grande mãe, se elas comprometem a masculinidade de um homem. Claro que não, né? Eu vejo assim que, pelo contrário, fortalece. Fortalece, porque se o masculino tá bom, se o masculino tá bem em mim, se eu tô com o meu masculino legal, ativo, o meu feminino também fica ativo, porque eu tenho que me nutrir dos dois, né? Então, ter essa consciência de que um exemplo, assim, só um exemplo prático e simples que eu quero falar. Eu trabalho muito tempo fora, o meu marido, o tempo de trabalho dele é menor. Eu chego em casa, a louça está lavada, o almoço está pronto, está tudo certo. Aquele movimento que pode se dizer feminino, né, aquelas atitudes femininas, talvez, passam a ser para mim pérolas, porque eu vejo um grande homem, né? O homem, quando ele potencializa em si também características femininas, sabedoria, intuição, generosidade, são características que só vão fazer ele reluzir e crescer, né? E aproximar pessoas também do mesmo feeling, né? Com a mesma vibração. Então, o que que eu digo? Não enfraquece, só fortalece. Excelente. Nós temos aí, eu quero te provocar um pouco, Samara, que é o seguinte: existe esse respeito que o homem deve ter e essa participação, essa integralização no movimento da vida que uma mulher proporciona para uma família, né? Que ele vai desfrutar disso ao longo da vida. E existe também o que você falou, que nem a mulher, nesse momento do puerpério, nem ela está se entendendo muito. E a gente ouve reclamação de muitos homens de que a mulher esqueceu da existência dele. Então eu te provoco dizendo o seguinte: o que é que uma mulher pode fazer para reconhecer também o movimento do masculino e fazer com que isso não destoe tanto dentro desse cenário? Olha, foi bem provocativa, né? Mas talvez ela fosse mais provocativa em muito tempo atrás. Hoje para mim, ela é muito tranquila. Porque a mulher, a partir do momento que ela compreende, né? É a forma que eu vejo, né? Que a partir do momento que ela compreende que habita nela uma energia masculina, ela tem total condição de olhar para o marido, né? Olhar para o amigo, olhar para o chefe, com muito mais respeito e compreensão. E eu respondo da seguinte forma essa pergunta: eu tenho que me reconhecer como mulher. E quando eu me reconheço como mulher, eu não preciso entrar no embate com um homem, porque eu estou me reconhecendo como mulher. É aquela história, né? Eu amo ser quem sou. Eu não preciso lutar lá fora. Eu posso continuar trabalhando até com profissões que podem ter características masculinas, mas continuar com o meu habitat sagrado na minha casa, né? Eu saio de casa e estou em casa, porque eu estou aqui dentro de mim. Eu estou com a minha nutrição feminina e masculina. Então, isso me faz ter um respeito nobre pelo masculino, pelo homem, né? Não precisa entrar em embate. Eu não vejo espaço para isso. Mas isso é a minha forma de ver, tá? É a minha forma de ver. E Legal. eu também tenho pessoas que não gostam muito dessa minha forma de ver. O espaço aqui é de reflexão, né? Tem duas Hum. perguntas que eu vou juntá-las aí, que elas estão mais na sua linha, Samara. Que é o seguinte, pedindo para falar a respeito da depressão pós-parto, o que significa isso, né? E uma segunda pergunta dizendo o seguinte: quando você olha para o bebê e sabe que o ama, mas não se sente capaz de cuidar. E eu estou juntando essas duas porque elas são quase como que uma pergunta só, né?
E porque é um dos efeitos da depressão pós-parto é a mãe não se sentir em condição de cuidar. Como é que você entende isso e o que você pode falar a respeito disso? Depressão pós-parto. Quando eu sinto que uma mulher está entrando no quadro de depressão pós-parto, eu indico que ela procure um profissional, tá? Eu não sinto que doula, eu sinto que doula pode orientar, né? A depressão pós-parto é algo sério, é algo que tem que ter muito cuidado, é algo que tem que ter respeito. E para não se chegar à depressão pós-parto, aí é que está o grande lance. Tem que ter cuidado para não chegar na depressão pós-parto, que é isso que eu digo para as minhas puérperas, né? Como não chegar na depressão pós-parto? Tendo tranquilidade no coração, fazendo tudo aquilo que eu falei naquele momento. Calma. Bebê está chorando, ele não vai morrer chorando. Chega no bercinho e fala: filho, eu preciso tomar banho. Me aguarda aqui que eu vou tomar banho. Ela toma o banho, volta, pega o bebê e dá atenção para ele. Eu vejo que muitas mães, principalmente de primeira viagem, elas se cobram muito. Tem muita cobrança de ser a mãe perfeita. Não adianta embarcar nessa história, porque não existe a mãe perfeita. A minha mãe deu para mim o que ela pôde dar para mim de melhor. E eu venho cada vez mais reverenciando isso. Então, nós só damos para os nossos filhos o que nós tivemos condição de dar de melhor. E outra coisa que eu também preciso falar nesse percurso aí da depressão é que essa cobrança é o que gera depressão. E o diálogo com o bebê, que a gente tanto motiva para acontecer durante a gestação, no útero, ele também tem que continuar quando o bebê nasce. Porque a gente não pode subestimar a inteligência do bebê. A gente não pode subestimar a inteligência lá do feto, que está lá no útero, escutando tudo, sentindo tudo. Então, nasceu, melhor ainda, que a gente já pode olhar nos olhos, respirar junto, né? Então, o que eu aconselho às mulheres que estão vivenciando esse momento? Busque um terapeuta, busque um floral, né? Terapeuta de floral. Busque alguém profissional da área que possa lhe auxiliar. Não tente sair sozinha, porque às vezes está sujeito a entrar num momento mais escuro ainda, sem necessidade. Busque alguém que você possa se aconselhar, busque um ser alto, uma oração, né? Quem você, sua religião. Busque algo além do que você está conseguindo enxergar naquele momento. Mas busque auxílio. Muito legal. Eu não sei se E eu aí eu respondi a que... sua pergunta. Ah, respondeu sim, claro. E aí eu quero deixar aí uma, uma pista pra, a respeito disso, de depressão pós-parto, que a gente observa isso na clínica, né, atendendo mulheres. É óbvio que são temas muito sensíveis, né? E que muitas vezes nem é só um terapeuta que vai dar conta disso. Às vezes tem que entrar a figura de um médico especializado, como um psiquiatra, porque às Isso. vezes tem uma reação orgânica. Toda a movimentação emocional, ela dispara uma movimentação orgânica também, né? E a depressão pós-parto, ela é um conjunto de componentes orgânicos que contribuem para que a mulher chegue num estado emocional que é chamado de depressão pós-parto. Mas é muito interessante você ter chamado a atenção para o que vem antes. E a gente percebe no atendimento de pessoas nesse período que a depressão pós-parto, ela é um momento em que a mulher se vê diante da sua própria chegada ao mundo. Ela é conduzida a entrar em contato com todos aqueles conteúdos que ela desenvolveu no complexo materno.
ou seja, toda a sua expressão no mundo que se dá na relação com a sua própria mãe. Então, ao ser mãe, ela vai se reconectar com as suas próprias dores, com a sua própria história. E aí fica uma dica, Momento de cura, né? como? Pode ser um momento de cura. Exatamente, pode ser um momento de cura. Por isso fica a dica que investir nesse autoconhecimento, nesse aprofundamento, no entendimento do sentido, propósito e significado da sua história, no que as dores da sua história querem te dizer, pode ser a cura da sua existência. Ela pode trazer um momento da geração da vida para a mulher, um momento muito mais propício e muito mais equilibrado, onde ela se reconecte com esse feminino natural, com esse feminino sagrado, reconheça a sua mãe e todo o valor da sua mãe e esteja em harmonia com a sua própria história, né? E aí tem uma pergunta aqui, Samara, da Andrea, perguntando como demonstrar quando se precisa de atenção no puerpério sem se vitimizar. Andréia, né? Isso. Andréia, através do pedido, Andréia. Quando a gente pede, você não está se vitimizando, você está pedindo. O pedido, ele tem que brotar do coração, né? Então, se você está sentindo necessidade daquilo, né? Então você vai e pede. Às vezes a necessidade de um colo, né? Necessidade de um carinho, puerpério, como o bebê nasceu, o corpo compreende aquilo como um luto, um momento de luto, que é um momento sagrado também. Então, é como se ficasse, o bebê fica 9 meses ali ocupando aquele espaço, de repente não está mais, o corpo fica buscando esse entendimento também, né? E, naturalmente, nós, a mulher também no puerpério busca. Então, você chega e pede. Quer deitar no colo do marido? Pede. Posso deitar no seu colo? Tem que ter humildade. Não tem espaço no puerpério para o orgulho, né? Não tem espaço no puerpério para o, como hoje em dia a gente fala, para mimimi. Tem espaço para humildade, para generosidade, para entrega. Se entregue ao seu resguardo, se entregue, peça. Vire para o seu marido, para o seu companheiro e peça o que você está querendo, com todo o amor que você tem no seu coração. E a Samara está aqui disponível para responder muitas perguntas. Quem mais tiver pergunta, deixa eu ver se eu não perdi nenhuma. Tem essa daqui, tem não consegui identificar o nome, mas ela fala: o excesso de feminino ou de masculino nos intoxica. A busca é o equilíbrio entre as duas energias em nós. É isso mesmo, Samara? Tudo que é demais é tóxico. Sim. Muito legal. Essa é a proposta, né, do desenvolvimento humano, é a gente conseguir perceber que nós somos seres que buscamos uma completude, que buscamos uma integralização. Então é muito interessante quando a gente fala do feminino, assim, como isso toca os homens, né? Toca as mulheres também, mas toca os homens. Eu só espero que não tenha tocado eles da live, né? Mas eu acho que eles estão aí ainda. É muito interessante, porque é como o masculino se formou, né? Tudo aquilo que sensibiliza um homem rechaça, um homem nega, né? E é uma proposta provocativa essa que a gente faz hoje, que eu faço hoje nessa live, dos homens repensarem sobre que bases estão construídas a masculinidade de cada um. E isso não significa que nós vamos deixar de ser homens. Eu prezo por homem ser homem mesmo, Os homens né? são só.
focando aí, né? Então, aí os homens estão se Eu tô colocando, manifestando. Eu tô estou aqui, tô aqui, aqui. estamos por aqui, estamos aqui, tá todo mundo aí. Os homens não estão correndo, não estão correndo da raia, não. Então, a gente deve respeitar a nossa expressão natural, né? A expressão do nosso gênero, porque a natureza nos fez assim. Sim. E eu penso, e aí é um pensamento só meu, e respeito quem pensa o contrário, mas eu penso que se nós entendermos que existe uma grande ciência, que existe uma grande sabedoria na natureza, nós temos que perceber que nós temos que nos harmonizar com aquilo que a natureza nos fornece, com aquilo que ela nos dá. E a nossa expressão, aquilo que ela nos deu como expressão no mundo, é tudo o que nós precisamos para encontrar o nosso desenvolvimento. Mas o ser humano, muitas vezes, na sua arrogância, ele se acha acima da natureza. E aí ele se acha no direito de reinventar os modelos naturais. E é muito interessante porque a gente vê o resultado disso na sociedade em que nós estamos. Em todas as crises que nós estamos assistindo serem vividas. E quando eu falo de crises, eu falo de crises emocionais, crises existenciais. Então, essas lives, esse espaço de reflexão, é a busca da nossa reconexão, é a busca do equilíbrio emocional. A gente trabalhar em nós, em primeiro lugar, para a gente ter uma sociedade emocionalmente mais equilibrada. Isso. Perfeito. Então, deixo aí com você a palavra, Samara. Então, eu estou querendo responder uma pergunta, Carlos, que eu consegui ler aqui, que a pessoa, acho que até que foi a Maria Carolina, foi uma linda que eu doulei, maravilhosa. Ela perguntou como se conectar com o sagrado feminino, né? Então, é um assunto que eu trago bastante nos meus encontros, nas minhas cirandas de mulheres, que é essa harmonização, essa busca do respeito e do conhecimento do seu ciclo menstrual, cada mulher, com seu ciclo menstrual, né? Então, esse é o primeiro passo para que a mulher busque se encontrar ainda mais com esse sagrado que habita em si, né? Que é essa mulher que tem condição de trabalhar fora e continuar dentro da sua casa, a sua energia vital feminina, né? Então que ela encontre uma uma forma de acolher melhor ainda o seu ciclo menstrual, se conectando com o ciclo lunar, se acompanhando durante o ciclo lunar, como é que eu estou na lua nova, como é que eu estou na lua crescente, como eu estou na lua cheia, como eu estou na minguante, só que isso também não é só para as mulheres, que são cíclicas, como os homens também são. Então, o homem também, ele vivencia essa ciclicidade também nos ciclos lunares. Então, é legal a gente se observar, né? Como eu estou agora nesse ciclo lunar, né? E com isso, observando, a mulher observando a sua menstruação, percebe em que momento pode entrar um chazinho para melhorar a tal da TPM, né? E o marido fica de saco cheio quando a mulher está de TPM, mas aí ele já pode acessar ali, né, a generosidade, dizer, não, é porque ela está naqueles dias da tenda vermelha, que eu chamo, e ela está precisando ficar ali dentro daquela tenda só uns dias. É só uns dias, depois passa. Aí ela fica dentro da tenda com o respeito, a generosidade dele e a sabedoria dele também, e ela começa a se reconectar com mais espaço, né, ao seu ciclo menstrual, acolher com mais amor, com mais amorosidade, gostar de ser cíclica, gostar desse movimento selvagem, desse movimento terra que a Gaia deu para nós, né? Que a Pachamama, que a Mãe Terra trouxe para a mulher, esse movimento primitivo, né? De sangrar
Isso é muito forte, isso é muito bonito. E a mulher, quando ela começa a se empoderar desse conhecimento, ela se torna uma mulher muito mais viva, muito mais vibrante e muito mais mulher para o seu próprio marido e mais ainda para si mesma. Antes de chegar no marido, tem que ser para si, né? Aquela história, seja o melhor amigo de si mesmo. Então, é para mim, para eu poder ter condição de dar, de doar, né? Para o próximo, que é meu marido, e assim vai os mais próximos. Mas acolher, abraçar. Tá com dor menstrual? Tá com dor de cólica? Abraça, bebe um chá, busca o que que pode facilitar, entendeu? Para que não sinta, mas também aquela dor pode te trazer para um lugar bem legal, bem interessante de autoconhecimento. Então, se Muito conectar com você mesmo, se conecte com seus ciclos. legal. É uma expressão da vida também, né, Samara? É uma expressão da Isso. vida, esse ciclo. E é muito interessante você ter falado isso, né? Porque a gente costuma dizer que a mulher é cíclica, que a mulher oscila, né? Mas eu trago aqui para os homens um testemunho e uma grande novidade aí, para aqueles que ainda não perceberam. E eu atendo homens, né? Atendo mulheres também. E eu posso dizer para vocês, os homens são cíclicos também. E aqueles que não percebem isso são aqueles que mais estão desconectados do próprio corpo e do próprio sentimento. E o homem é cíclico não é de vez em quando, o homem é cíclico durante um mesmo dia. Ele acorda sentindo uma coisa, ele chega na hora do almoço, ele já está sentindo diferente, à noite ele já se sente diferente. E uma boa revelação, isso é normal e é bom que seja assim, porque é como se a gente imaginasse aqueles aparelhos que medem a frequência cardíaca num hospital, né? Então ele fica naquela oscilação, ele sobe e desce. E o dia que ele ficar reto, é sinal que acabou. Então, a vida é assim, ela é cíclica. E é interessante que a gente aprenda a respeitar cada momento do nosso dia, cada momento que o nosso emocional vive. Samara, tem uma pergunta aqui da Sandra, perguntando: e na menopausa? Como fica o respeito aos ciclos? Continua o mesmo. Continua o mesmo. Continua mesmo? Continua o mesmo ciclo. Você continua sendo cíclica. Talvez até um pouquinho mais, né? Sandra, existe uma técnica muito interessante de autoconhecimento que se chama mapa menstrual. Se você quiser, você entra em contato comigo que eu te envio uma cópia desse mapa. E esse mapa menstrual, através dele, você pode ter condição de, através da lua, você ir se percebendo. E você vai observar que você continua cíclica. E você pode, através desse movimento que o mapa menstrual vem te trazer, que você vai conseguir visualizar esse movimento, você pode tomar realizar algumas ações, né? Se o temperamento está oscilando muito, tem alguns chás que são indicados para aquele momento, né? Se a energia está muito baixa, e você percebe que a energia está baixa num determinado tempo, então já sabe que naquele momento você pode tomar um chazinho de camomila e você vai melhorar ali naquele tempo. Então, o mapa menstrual ele é muito interessante, até para as mulheres que já estão na menopausa. Podem fazer essa mandala, mapa não, mandala menstrual. Muito legal. Samara, tem algumas declarações aqui. Eu perguntei como é que as pessoas estavam sentindo a live, aí estamos tendo bons retornos aí. O Fábio dizendo que está muito boa a live. O Rodrigo também gostando muito, muito boa a live. A Sandra dizendo que uma grande satisfação te ver. O João Eliel dizendo que está excelente. Meu filho, Nabila, não entendi? ele é meu filho. Ah, é? Que legal. Dizendo que tá top, a Nabila. Excelente. O Fábio dizendo que aprendendo muito. A Regina Malcuti, também lá da Bahia, dizendo amando.
esclarecimentos muito importantes para acesso do sagrado feminino, que seja isso respeitado pelo homem, a Daniela está dizendo. E estão me pedindo aqui, a Lúcia está me pedindo, deixe os contatos da Sâmara, se puder. Ela é maravilhosa, ela está colocando aqui no comentário dela, tá? Então, assim, no post que nós fizemos, já tem o contato ali do Instagram da Sâmara, dá para poder mandar a mensagem através do particular ali dela, né? A mensagem pessoal. E depois da live também nós vamos fazer um novo post, aí pedindo uma avaliação sobre a live, dizendo como é que vocês se sentiram. E nesse post vai ter também aí os contatos dela, né? Os contatos de Instagram, porque a pessoa faz o contato pelo Instagram e depois ela continua aí o relacionamento, né? Aí tem uma pergunta aqui: qual a melhor maneira de equilibrar o trabalho feminino durante os ciclos lunares? Trabalho feminino durante os ciclos lunares, ela está querendo dizer, será que Deixa eu trabalho fazer de novo a pergunta aqui. Qual a melhor maneira de equilibrar e trabalhar o feminino durante os ciclos lunares? esse mapa menstrual? Ele vai trazer para você uma visão lúdica de como você pode continuar desenvolvendo esse conhecimento e vivenciar ainda melhor o seu ciclo menstrual. Mas, independente desse mapa, né, menstrual, você pode começar uma relação com uma erva chamada camomila, que nós podemos ter como a erva da mulher. Então, a camomila, ela é muito poderosa, ela é uma erva muito generosa, muito acolhedora. Ela tem todos esses arquétipos que foram citados aqui. Ela é sábia, ela é generosa. Nossa, e você continuando beber a camomila, o chá de camomila, todas e todos, homens e mulheres, ela traz uma presença de despertar a intuição. Então, despertando a intuição, você também consegue se auto-escutar. Se auto-escutando, você tem a facilidade de lidar com esse movimento cíclico e lunar, né? Porque você já vai ter mais abertura interna para se conectar com o que está dentro e o que está fora. Legal, Mas isso é um estudo que eu venho fazendo também, eu só estou compartilhando. legal. Samara, tem uma pergunta da Elga aqui. Legal, Elga, que você está nessa live. Elga é uma amiga querida. Perguntando aqui: conheço mulheres que não têm o desejo de serem mães, gestar e parir. A maternidade pode se manifestar de outras formas? E aí eu quero começar dizendo o seguinte, que Elga, e depois eu passo para a Samara aí. Como eu disse isso já no início dessa live, né? Que a experiência do feminino ela é uma experiência arquetípica. Nós estamos falando aí da grande mãe. E todas as formas de experienciar essa vivência arquetípica dão esse sentido da maternidade também, né? Então, a gente observa mulheres que, ou por opção, ou por condição natural, não podem ser mães, mas que têm em si todas essas qualidades que são nativas da condição materna, do arquétipo da mãe. E elas são excelentes tias, são excelentes amigas, são pessoas muito acolhedoras, pessoas que conseguem se consternar, conseguem se comunicar com a dor do próximo, conseguem ser generosas, conseguem ter compromisso com aquilo que é do coração, com aquilo que se conecta com o outro ser humano. Então, não somente o ato de gestar e parir demonstra a condição materna. A condição materna, ela é, antes disso, uma predisposição emocional de vivenciar essa estrutura arquetípica que é esse lugar de mãe. Então, eu falei de um aspecto mais psicológico e eu quero ouvir o que a Samara pensa a respeito disso. É isso mesmo que tu disseste. É assim que eu penso também. Porque se ela não quer ser mãe,
Primeiro que é um direito que tem, né? É um direito que ela tem. Outra coisa é a pessoa não querer ser mãe, outra coisa é a pessoa não poder ser mãe. São duas coisas bem diferentes, né? Então, se ela não quer ser mãe, é melhor. Então, ela não ser, né? Porque tem muitas que passam a ser mãe e, e fazem coisas que a gente fica, meu Deus, mas como é que ela fez isso? Se ela é mãe, né? Então, e tem aquelas que não podem parir e que são muito mais mães do que muitas mães, né? É, adotam crianças, então são mães, né? A mãe é aquilo que você falou, a mãe, ela abraça, né? A mãe, ela acolhe, ela serve, ela doa. Então, independente se pariu ou não pariu, se quer parir ou não quer parir, ou se não pode, pode ser mãe. Tem homem que é mais mãe do que mãe, Tem mesmo. né? Legal. Tenho aqui o João Eliel, que é seu filho. Isso. Aqui ele está dizendo aqui, estou adquirindo muita compreensão para que eu possa aprimorar a minha empatia com a mulher. Olha que legal, hein? Ah, tá aqui a Renata dizendo, doutora Sâmara, é a primeira vez que eu ouço um vocabulário doula. Desculpe minha ignorância, mas o que é uma doula? O que ela faz? E aí eu deixo essa pergunta e a possibilidade de você, nós estamos chegando aí a 7 minutos do encerramento da nossa live, que você possa dizer alguma coisa como aí a sua despedida, o seu tchau para esse nosso público. Tá bom. Então, querida, ser doula quer dizer mulher que serve. É aquela mulher que ela é contratada pela gestante para auxiliar a gestante durante o trabalho de parto, durante a gestação e durante o trabalho de parto também. Então, ela está lá para dar esse apoio emocional, apoio físico para a mulher, para o casal, durante o trabalho de parto. Isso é ser uma doula. Legal. E assim, a todos quero ser grata. Adorei, super, super, super adorei. Minha primeira live, grata, Carlos. E grata a todos, as amigas, filho, marido que estão aí. Minha mãe, minha maravilhosa, que está aqui do meu lado, linda. E grata a todos as meninas que eu doulei, todas maravilhosas, que são minhas amigas e amigas também, dos círculos de mulheres que estão aqui também. Grata a todos. Legal, Samara. A Adriana também está dizendo uma coisa muito legal aqui. Gostei muito da forma abordada, com respeito e carinho. A Leliane está dizendo, Samara é maravilhosa mesmo, luz das nossas vidas, amando. Sou de Guarajará-Mirim, Rondônia. Nossa, tem gente do Brasil inteiro na nossa live, que legal. Que bom. É muito boa essa live, muito boa a interligação dos temas. Um abraço para vocês. Vamos lá, ver o que mais tem aqui. Ah, maravilha! Pessoal comentando, participando da live. E eu deixo também aí a possibilidade dessas pessoas que não conseguiram ter as suas perguntas respondidas, de fazerem contato conosco, comigo, com a Samara, para que a gente possa auxiliar. E nós, então o Rodrigo está perguntando, a Samara tem de São Paulo também? Rodrigo, a Samara é de Manaus, Rodrigo. Mas ela pode sim fazer um trabalho consultivo aí via online para você, para sua Muito. esposa, né, de orientação, de indicações, de caminhos. Então, vale aí um contato com ela, né, através aí do Instagram e dos meios que ela disponibilizar, para que vocês possam ter aí a consultoria, a assessoria dela também, né? Samara, foi muito bom estar com você nessa live. Muito obrigado pela sua disponibilidade em contribuir, em compartilhar também a sua vivência, o seu conhecimento, a sua experiência. E é muito interessante porque desde que nós iniciamos esse espaço aqui dessas lives às segundas-feiras, a proposta é compartilhar. A proposta não é ensinar, não é dar aula, é compartilhar. É dizer desses estudos, desse aprofundamento, nos colocando à disposição
para poder auxiliar pessoas, para poder contribuir com a evolução, com o desenvolvimento pessoal, emocional de todas essas pessoas que estão nessa busca, nesse caminho de aperfeiçoamento que a nossa vida se destina. Então, muito obrigado a você por estar aqui, por ter contribuído, por ter deixado aqui essa mensagem tão linda de acolhimento para as mulheres, desse acolhimento, desse feminino natural de cada mulher, e também para os homens, de como olhar para esse feminino, como olhar para essas qualidades naturais que expressam o feminino dentro do próprio gênero masculino, né? Então, muito obrigado aí pela sua presença. E obrigado a todos por terem prestigiado essa live. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. E na próxima segunda, nós estaremos aqui novamente, se Deus quiser, compartilhando mais uma vez, cocriando, gerando inteligência, proporcionando um estado melhor para a nossa consciência, para o nosso emocional, um estado melhor para o nosso corpo, para a nossa mente e para o nosso espírito. Muito obrigado a vocês por estarem aqui, foi um prazer, gratidão imensa e nos vemos em breve. Tchau, Gratidão. Samara. Tchau a todos. Tchau, Tudo de querido. bom. Tem que encerrar o vídeo aqui. Tá. É aqui? É.